Olá, meus amigos da página do Marcinho Foto e Cine, o seu canal da fotografia e da produção audiovisual. No vídeo de hoje nós vamos saber a história completa da fotografia. Qual é a história da fotografia? Em que século a fotografia foi inventada? Qual é a origem da fotografia? Todos esses detalhes você vai conferir aqui no canal. Então, logo após a vinheta, nós vamos para o vídeo. Roda aí! Se perguntarmos para qualquer pessoa de qualquer país o que é uma fotografia, obteremos diversas respostas diferentes e que, de algum modo, todas estarão corretas. Mas se questionarmos o que tecnicamente a fotografia é, poucos saberão responder. A etimologia de fotografia explica que em grego, phos significa luz e grafis significa estilo ou pincel, mas o significado completo é desenhar com luz e contraste. E não por coincidência, essa técnica é a resposta da pergunta teórica. A fotografia provou ser um dos maiores e mais importantes inventos da história, dando a nós um novo meio de nos recordarmos dos acontecimentos de nossas vidas. Mais que isso, a fotografia demonstra ser um forte aliado no nosso desenvolvimento. Mas qual é a origem da fotografia? Já pararam para pensar que, mesmo de maneira indireta, a fotografia é envolvida em todos os lugares? Digo, ela possibilitou o crescimento exponencial da tecnologia. Ou você acha que estaria vendo este vídeo em um smartphone ou notebook se não existisse a fotografia? Conhecer a história da fotografia é importante para entendermos como usar a luz para criar imagens que nos proporcione tanta evolução, passando pela globalização de uma logomarca ao desenvolvimento de superproduções hollywoodianas. Se atualmente temos toda a disposição, todo o aparato para tirar a foto perfeita, no passado não era tão fácil fazer uma bela fotografia. Na verdade, não era fácil fotografar. A história da fotografia. Embarcar no conhecimento da história da fotografia vai mostrar que, se hoje em dia um fotógrafo não pode ser considerado profissional sem entender da velocidade do obturador, sobre o ISO, o diafragma, o zoom, entre outros, há mais de um século eles eram obrigados a fotografar e, pasmem, sem ter uma câmera em mãos. Para conhecermos a história da fotografia, precisamos voltar no tempo cerca de 1 milênio. A primeira descrição de algo semelhante a uma máquina fotográfica foi escrita pelos árabes Al-Hakem de Bassora, que viveu aproximadamente 1000 anos atrás. Ele descobriu que imagens se formavam no interior de sua tenda quando a luz do sol passava pelas frestas do tecido. Algo muito parecido como desenhar com luz e contraste, certo? Tal técnica foi utilizada anos mais tarde, formando silhuetas a partir de luz solar para ajudar artistas a realizar suas pinturas. Há relatos de que Leonardo da Vinci, datado do século XVI, usufruiu desta técnica chamada de câmara escura. E a origem da fotografia? Se analisarmos a história da fotografia por completo, chegaremos a um resultado pouco convencional. Visto que fotografar em suma é utilizar a luz para reproduzir imagens como silhuetas, precisaremos voltar para 350 anos antes do nascimento de Cristo,
de onde é datada diversas experiências feitas por químicos e alquimistas. A produção de imagens a partir de um pequeno buraco está servindo à humanidade desde antes de nos darmos conta de como ela é importante. A criação de uma câmera é provavelmente a parte mais importante da história da fotografia moderna. Acontece que muitos anos antes da comunicação da primeira câmera, nos moldes semelhantes ao que conhecemos, seu protótipo inicial já havia sido inventado. Por volta do século X, o físico e matemático Alhazen relatou um método de observação dos eclipses solares através da utilização de já falada câmera escrita, que é nada mais do que uma caixa quarto ou algo do tipo totalmente fechado, com exceção de um pequeno furo por onde a iluminação de um objeto, como uma vela, passa e sua imagem é reproduzida ao contrário dentro do recipiente ou do local. Neste caso, um observador externo pode ver a imagem reproduzida dentro de uma caixa, se suas paredes foram feitas de papel vegetal. A imagem, por sua vez, pode registrar se for adicionado um filme ou um papel fotográfico onde ela está formada. Até então, a câmara escura havia sido descoberta, mas não oficialmente relatada e explicada. Tal fato aconteceu apenas anos mais tarde, em 1558, quando o napolitano Giovanni Battista del Porta voltou a descrever as características da câmara escura. Em seu livro Magia Naturalista, o autor não apenas relatou como tratou de tentar explicar os motivos do fenômeno. De forma não oficial, a câmara escura é responsável pela primeira fotografia existente. Como estamos observando, podemos perceber que na história da fotografia há diversos nomes, dificultando a escolha de um único criador da fotografia. Entretanto, há um nome que se destaca de todos, especialmente por ter sido responsável por oficialmente ter tirado a primeira fotografia. Quem foi Niepce? Mas afinal, o que é uma fotografia? No início do vídeo está explicitamente dito que fotografar é desenhar com luz e contraste, mas não é apenas isso. Um complemento é a percepção de que a fotografia é uma imagem inalterável que, aí sim, foi desenhada com luz e contraste, ou, em outras palavras, que foi produzida pela primeira ação direta da luz. O nome da pessoa responsável por estagnar pela primeira vez uma imagem produzida pela ação da luz é o Joseph Nicephore Niepce. Após décadas de diversas experiências, Niepce conseguiu tal feito no sótão de sua casa. Na França, em 1793, antes de conseguir a primeira fotografia permanente, Niepce conseguiu registrar diversas imagens, só que em pouco tempo a própria luz as deteriorava. Na época, a técnica utilizada era da câmara escura. Para gravar as imagens, um tipo especial de papel feito a partir do cloreto de prata. Nos anos seguintes, Niepce já havia trabalhado com verniz de asfalto, conhecido também como betume de Judeia, aplicado sobre vidro e com uma infinidade de misturas de óleos destinada à fixação da imagem. E na história da fotografia, quem foi Niepce? Passaram-se mais de 20 anos, 1824, para que Niepce conseguisse encontrar um meio que permitia um maior tempo de duração das imagens. Mas foi apenas 2 anos mais tarde, em 1826, que ele conseguiu sua primeira fotografia de duração indefinida. Para conseguir isso, a imagem produzida por Niepce foi feita em uma placa de estanho coberta com um derivado de petróleo fotossensível, o já apresentado betume da Judeia.
foram necessárias por volta de 8 horas de exposição à luz solar para que a fotografia fosse tirada. Lembrando que atualmente tal processo leva menos de 1 segundo. Niepce batizou o processo da primeira fotografia de heliografia, que pode ser entendido como gravura com a luz do sol. Apesar de tudo, Niepce não conseguiu registrar seu invento. Isto aconteceu porque em uma viagem para a Inglaterra, Niepce se recusou a descrever por completo o processo da fotografia. Para a Royal Society, mesmo assim, 2 séculos depois, Niepce é tido como o pai da fotografia. Niepce veio a falecer em 1833, deixando sua obra aos cuidados de Daguerre, que por muitos é considerado o segundo pai da fotografia. Mas quem foi Daguerre? Se Niepce foi responsável por produzir a primeira fotografia, é de se imaginar que os que vieram e pesquisaram sobre o assunto encontra-se erros e arranjassem melhorias. Daguerre nasceu na França no ano de 1787 e foi o responsável por melhorar a obra de Niepce. Mas na história da fotografia, quem foi Daguerre? De certo modo, podemos até afirmar que Daguerre realizou uma descoberta ainda mais decisiva para o recém-mundo da fotografia. Daguerre teve a ideia de levar a fotografia para mais pessoas, e para isso iniciou estudos sobre os métodos de Niepce, para que qualquer pessoa, independente do seu nível intelectual, pudesse utilizar os mecanismos de uma fotografia. Uma visão acima do seu tempo, com o total apoio do governo francês, Daguerre disponibilizou seu trabalho integral para uma forma de pesquisa pública. Da combinação entre Daguerre e do governo surgiu o daguerreótipo, que nada mais é do que uma máquina fotográfica que pode, pela primeira vez na história da fotografia, ser comercializado em escala. Pronto, este foi o marco inicial para a era atual da fotografia. Apesar do baixo alcance social do daguerreótipo, seu nome foi se espalhando para o mundo e logo cada cidadão desejaria ter o seu. Situação que ficou viável já com as atuais máquinas fotográficas e smartphones apenas mais de 100 anos depois. Em questões de datas, o daguerreótipo começou a ser inventado em 1835. O que possibilitou a criação foi quando Daguerre pegou uma chapa revestida com prata e sensibilizada com iodeto de prata, a guardou em um armário e, ao abri-lo no dia seguinte, percebeu que sobre a chapa havia uma imagem revelada. Até descobrir o que tinha feito, passaram-se 2 anos. Em 1837, chegou à conclusão de que era necessária a utilização de chapas de cobre sensibilizadas com prata e tratadas com vapores de iodo, revelando a imagem latente e expondo-a à ação do mercúrio aquecido. Para possibilitar que a imagem não se alterasse, apenas era necessário submergir a placa em uma solução aquecida de sal de cozinha. Em termos mais práticos, os daguerreótipos conseguiam fixar a imagem capturada em uma placa rígida e espelhada. As maiores características da criação do Daguerre é a maior riqueza de detalhes e a aparência tridimensional de suas imagens. Louis Jacques Mandé Daguerre faleceu em 1851, em Bray-sur-Marne. Mas a importância de Talbot, Archer e da Kodak na fotografia. Se a fotografia de Niepce demorou cerca de 8 horas para ficar pronta, além de depender totalmente da iluminação solar, a evolução tida com um invento idealizado e construído por Daguerre permitia que cada fotografia ficasse pronta entre 25 e 30 minutos, mas ainda dependia da iluminação do sol. Apesar disso, foi um avanço e tanto para a história da fotografia, especialmente se levarmos em consideração que a fotografia foi levada a diversas localizações além da França.
após da guerra, outro nome chama a atenção na história da fotografia, é o de William Talbot, em 1800 a 1877, que em 1841 inventou um meio de obter cópias da fotografia. E esse é basicamente o método utilizado atualmente. Seus calóptipos, como batizou sua criação, são os negativos que devem ser passados aos positivos em outras folhas. Os negativos são os responsáveis por absorver a luminosidade, estagnando a imagem e formando a fotografia. Resolvida a questão da fotocópia, as pesquisas se voltaram a encontrar um papel para os negativos que pudessem ser rapidamente impressos. Quem alcançou esse mérito foi o inglês Frederick Archer, em 1848, que inventou o processo de colódio úmido, que é um composto do éter e álcool em uma solução de nitrato e celulose. O colódio funcionou como uma substância que dava liga para conseguir aderir o nitrato de prata fotossensível à chapa de vidro, que era bastante do negativo. Com isso, Archer encontrou um meio da foto ser revelada logo após a fotografia. Então a primeira fotografia foi tirada, deram um jeito de comercializá-la entre os povos de mais alta hierarquia e descobriram como imprimi-la e copiá-la. Tudo isso foi um importante marco na história da fotografia. Mas e a Kodak e a história da fotografia? Faltava um meio de conseguir popularizar a fotografia, e isso aconteceu em 1888, graças à empresa Kodak, que começou o discurso sobre todos poderem tirar suas próprias fotos sem a ajuda de profissionais. George Eastman, anos antes de popularizar a fotografia, abriu em 1880 sua companhia de criação de chapas secas, a Eastman Kodak Company. Nos anos seguintes, a Kodak lançou sua primeira câmera fotográfica e ela vinha acompanhada de um rolo de 20 metros, que permitia a captura até de imagens de 2,5 polegadas. Detalhe importante: diferentemente de hoje, essa máquina não permitia a substituição de rolo, obrigando o consumidor a comprar uma câmera nova assim que 100 fotos se esgotassem. Por esse motivo, a fotografia colorida foi objeto de desejo durante anos, e neste tempo, no século XX, foi buscada a todo vapor. Na verdade, antes mesmo da popularização realizada pela Kodak, o físico escocês Maxwell, junto com o assistente Thomas Suttle, tirou a primeira fotografia colorida permanentemente. Isso aconteceu em 1861, quando Clerk estava como o olho humano percebeu as cores e, baseando nas técnicas de fotografia já existente, tirou 3 fotos idênticas de um mesmo objeto, através de 3 filtros diferentes, um vermelho, um verde e outro azul. Após fazer isso, utilizou lâmpadas com filtros das mesmas cores e projetou todos os resultados em uma única tela. E daí nasceu a primeira fotografia colorida. E deste momento que surgiu a tecnologia RGB. Mas apenas mais de 40 anos depois que foi descoberto um meio de tirar uma fotografia colorida em apenas um clique. Famosos pelo pioneirismo no cinema, os irmãos Lumière inventaram os autocromos coloridos. E a história da fotografia colorida dos irmãos Lumière? A criação deles, apesar de eficiente, era complexa. Por exemplo, o processo de captura era difícil e envolvia nada menos do que rígidas placas de vidro com uma substância de batata, assim como apresentada de diversos componentes químicos. Além disso, o alto custo impossibilitava a utilização deles de modo comercial. Apenas em 1935 que foi encontrado um jeito de comercializar e, de novo, a responsável foi a Kodak. Com o lançamento da Kodak Chromers, era possível tirar fotografias coloridas em qualquer lugar a preço mais justos.
O problema agora era a revelação, visto que menos de 25 laboratórios em todo o globo terrestre possuíam a tecnologia necessária. Só no ano seguinte, quando a companhia alemã lançou o Agfacolor Neo, um filme colorido que podia ser revelado em qualquer laboratório, que o problema foi resolvido. A popularização da fotografia colorida aconteceu por completo a partir da década de 70, quando os custos se equipararam às das fotografias em preto e branco. Com isto, as câmeras fotográficas não eram mais um objeto da elite, estando disponível em diversos lares do mundo todo. Apesar de tamanho avanço tecnológico, as fotografias coloridas não possuem a mesma definição em escala de tons do que as fotografias em preto e branco. E a história da fotografia digital, o surgimento da foto digital. Após a invenção da fotografia colorida, há apenas mais um momento da história da fotografia que marcou a época, o desenvolvimento da fotografia digital. Desenvolvida em 1975 pelo engenheiro elétrico da Kodak, Steven Salson, a primeira câmera digital utilizava dispositivos analógicos, captava imagens em preto e branco e levava quase 30 segundos para completar o procedimento. Tais dificuldades descritas acima adiaram a comercialização da primeira câmera digital em 15 anos, quando em 1990 foi lançada a Kodak DCS-100. Primeira câmera fotográfica digital. Foram quase 10 anos para a fotografia digital ganhar espaço no mercado, e isso se deu graças à facilidade de armazenamento e ao baixo custo, ou custo zero para visualizar as fotografias. Teoricamente, a fotografia digital funciona para a sensibilização de um sensor eletrônico, conhecido como CCD ou CMOS, que transforma a luz captada em um código eletrônico digital. As imagens então armazenadas em um cartão de memória podem ser vistas imediatamente. Com o passar dos anos, a fotografia digital migrou das câmeras para os mais diversos dispositivos eletrônicos, como celulares, tablets, webcams, entre outros. O fator que encantou até os mais conservadores e amantes da fotografia analógica é que para imprimir uma fotografia digital, menos dinheiro é necessário. Apesar de baixa a diferença, as câmeras analógicas ainda possuem uma melhor textura e qualidade do que as digitais, mas o número de adeptos desta é tão superior que restam poucas pessoas que ainda preferem o modo antigo. Com o surgimento da fotografia digital, duas situações podem ser observadas. A primeira é a alta quantidade de fotos tiradas por uma pessoa em um único dia. Já a segunda é a forma de divulgação. Se antes eram necessárias 8 horas de exposição à luz solar e eram extremamente complicado revelar e copiar, hoje em menos de 1 minuto a fotografia é tirada e divulgada para o mundo todo. O lado negativo é a falsificação. Antes era mais complicado manipular uma imagem, tentando passar uma outra ideia, mas até acontecia. Por exemplo, estudiosos dizem que a lenda do monstro do Lago Ness e os registros de OVNIs são manipulações, são objetos postos em um ponto estratégico para que aparentassem existir algo que de fato ali não estava. Com o desenvolvimento do Photoshop, por vezes é difícil acreditar se aquela fotografia conta a verdade ou apenas é mais uma história inventada. E a fotografia nos dias atuais? A história da fotografia explicou incríveis fenômenos que explicam a sociedade atual. Em questões de evolução das câmeras e das fotografias, tudo foi resolvido. Mas qual o seu legado? Podemos dizer que é tudo. Indiretamente, a fotografia está presente em todos os lugares. Se olharmos para dentro de nossas casas, comprovaremos isso. Olhemos a televisão, por exemplo. Como existiria vídeo sem a fotografia? Sendo que o vídeo é um compilado de dezenas de fotos por segundos. E na cozinha, ao pegar qualquer alimento,
Provavelmente ele veio embalado em um recipiente que possui uma foto ou imagem que, sem nenhuma dúvida, foi digitalizada e passou pelo processo de Photoshop, que em seu nome contém a palavra foto. A história da fotografia nos apresentou que nossa sociedade atual é totalmente dependente da foto. Mais do que isso, a foto deixou de ser apenas uma arte e se tornou um meio de comunicação. É possível se comunicar ou passar uma mensagem apenas por fotos? O ditado "uma imagem vale mais do que 1000 palavras" talvez responda essa dúvida. Estudiosos da sociologia apontam que a sociedade atual é imagética, onde tudo depende da imagem e imagem mesmo existente antes de Niepce tirar a primeira foto. Já existia, mas foi com a fotografia que a imagem se difundiu ao mundo. O legado de Niepce, Daguerre e Kodak e de todos os outros participantes da história da fotografia é muito maior do que se pode ser contado. Apenas podemos observar que fotografia está em tudo. E a história da fotografia no Brasil? A fotografia chegou no Brasil em 16 de janeiro de 1840, trazida pelo Abade Luiz Comte, no Rio de Janeiro. No mesmo ano, Abade dava uma demonstração especial de um daguerreótipo para o imperador D. Pedro II, registrando alguns aspectos da fachada do paço e algumas visitas ao seu redor. Desde o dia que Abade registrou as primeiras imagens no Rio de Janeiro, D. Pedro II se interessou profundamente pela fotografia, sendo o primeiro fotógrafo brasileiro com menos de 15 anos de idade. Tornou-se praticante e colecionador da fotografia, trouxe os melhores fotógrafos da Europa, patrocinou grandes exposições, promoveu a arte fotográfica brasileira e difundiu a nova técnica pelo país, sendo uma peça importante na história da fotografia no Brasil. Conclusão da história da fotografia: desde a criação da fotografia, muito mudou. Todavia, há algo que jamais irá se alterar: a fotografia contínua, sendo um jogo de luzes. E esperamos que nos anos seguintes venham novos fotógrafos e equipamentos para acrescentar mais valor a esta arte que de muito nos ajudou a chegar onde estamos. Pois bem, e aí eu fecho meu artigo. Se você gostou da história da fotografia, convido você a se inscrever aqui no canal Página do Marcinho Foto e Cine, o seu canal voltado à fotografia e à produção audiovisual. Se quiser deixar um like aí pelo artigo, ficarei muito feliz e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá então e tchau!